Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série sobre Power BI e Project Online. É uma série que eu mantenho aqui no canal, onde eu procuro compartilhar experiência, procuro compartilhar informações que sejam relevantes sobre a construção de painéis, dashboards, relatórios no Power BI com dados do Project Online. Então, se você aí é um membro do PMO, se você é um administrador do Project Online, ou mesmo se você é um gerente de projetos e tem interesse em criar os seus painéis, criar seus dashboards, aqui é o lugar correto. Bom, o vídeo de hoje, que eu acredito que vai ser curto, não vai ser um vídeo longo, vai falar sobre como que nós podemos aplicar filtros dinâmicos de datas no Power BI para poder tornar os nossos relatórios mais rápidos, né, para poder melhorar um pouco a performance dos nossos relatórios em relação ao tempo que eles levam para poder fazer a atualização dos dados, por exemplo. Então, esse é um ponto importante porque na medida que a gente passa a utilizar o Project Online com mais peso, né, dentro da organização, na medida que a gente começa a trabalhar com mais projetos e a gente começa a construir mais coisas, é comum que os dados vão com isso crescendo e a gente precisa fazer com que os nossos relatórios tenham um parâmetro ou eles sejam pensados para poder lidar com esse crescimento de dados ao longo do tempo, porque senão a gente acaba tendo uma dificuldade ou a gente pode acabar tendo um problema no momento de atualizar esses relatórios. Então eu vou mostrar para vocês alguns cenários aqui. Deixa eu me conectar na minha fonte de dados primeiro. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Existem algumas fontes de dados no contexto do Project Online. Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou conectar no meu ambiente de demonstração. Mas existem algumas fontes de dados, existem algumas tabelas dentro do Project Online, tá? Que são tabelas que armazenam informações de datas ao longo do tempo. Então, todas as informações elas são armazenadas ao longo do tempo. Qual que é o objetivo desse tipo de tabela? Por que existe esse tipo de tabela no Project Online? Essas tabelas elas existem para que a gente possa ter informações, por exemplo, de atribuições. Então você tem uma tabela chamada Assignment Time Phased, que basicamente todas as vezes que um recurso tem uma atribuição, toda vez que ele tem uma tarefa para fazer, o Project Online vai armazenar dentro dessa tabela Assignment Time Phased a quantidade de horas que o recurso foi atribuído a cada tarefa em cada dia. Então, por exemplo, se eu tiver uma tarefa que vai de segunda a sexta, é uma tarefa de um determinado projeto, e eu, Rafael, estou atribuído a tarefa, ele vai armazenar dentro do Assignment Time Phased qual foi o montante de esforço, ou seja, qual foi a quantidade de horas que eu dediquei para essa tarefa em cada um dos dias. Então ela é uma tarefa, é uma tabela bem grande, ela é uma tabela que vai armazenar um volume gigante de informações se a gente multiplicar esse dia a dia, né, de atribuições por tarefa, por recurso, por projeto, isso vai crescer exponencialmente. Então, um exemplo bem comum também é essa tabela aqui, ó, Resource Time Phased Dataset. O que essa Resource Time Phased Dataset ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar, numa sequência de dia por dia, qual é a capacidade de cada recurso. Então, qual é o capacity dele por dia, desde o momento que o meu Project Online foi implementado, por exemplo. Tá? Então, se eu conectar nessa tabela aqui e clicar em editar, o que vai acontecer? A gente vai lá para o editor de consultas, né? E aí, dentro do editor de consultas, a gente vai perceber que essa tabela, no meu caso, ela está armazenando informações a partir do ano 2017. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho mais de 1000 linhas, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó. Eu tenho mais de 1000 linhas, tá? Distribuídas em 9 colunas. Normalmente, o que a gente tem feito aqui nos vídeos no canal? A gente tem vindo aqui e escolhido as colunas. E aí eu falo para ele, olha, mostra para mim o Resource ID, que é o identificador do recurso, Time by Day, que é o dia que ele tem a capacidade, e a capacidade propriamente dita. Então eu quero que você me mostre esse tipo de informação. Então nós temos eliminado algumas colunas, mas eu também posso aplicar filtros dinâmicos no contexto das linhas, né, no contexto do volume de informações que me é trazido. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma análise de capacidade de recursos,
Eu não quero olhar para o passado, só me interessa o que eu tenho para o futuro. Então, quando eu olho em capacidade, eu não vou ver, por exemplo, a capacidade que um determinado recurso tem no ano passado, porque isso já não é mais importante para mim. É importante eu visualizar e entender qual é a capacidade que esses recursos têm desse momento em diante, ou seja, desse ano para o futuro, para o ano que vem, por exemplo. Então, quando eu trago dados de 2017, são dados que já estão mortos, são dados que já não me causam nenhum impacto ou que não vão me trazer nenhum benefício. E eu trazendo esses dados para os relatórios, se eu trouxer esses dados, se eu fizer a conexão na tabela e obter esses dados, isso vai fazer com que o meu relatório fique mais lento. Imagina que eu vou aumentando o número de recursos e isso vai cada vez mais ficando maior, sem que eu tenha necessidade. Então, uma coisa que eu sempre faço nos meus relatórios e que eu queria deixar aqui a dica para vocês é usar filtros dinâmicos aqui nesse Time by Day. Então, quando você está no Power Query Editor aqui, né, você está no editor de consultas do Power BI, a gente já eliminou algumas colunas. Eu posso vir aqui no Time by Day, clicar, e aí você tem aqui a opção de Date and Time Filters, né? Então, você tem filtros de data e hora. O que eu posso fazer é vir aqui e pedir para ele filtrar para mim no contexto de anos, tá? Ou você pode criar um custom filter, que é o que eu prefiro, eu tenho preferência em criar os meus filtros customizados. Então eu clico aqui no meu filtro customizado e eu vou falar para o Project Online o seguinte: eu não quero filtrar de maneira básica, eu quero filtrar aqui um filtro avançado. E eu quero que você olhe para a coluna Time by Day, que me mostra o capacity de todos os recursos por dia. E os valores nessa coluna, eles precisam ser after or equal to, ou seja, maior do que, né, maior ou igual a, e aqui eu especifico o que eu quero. Eu posso trabalhar com o contexto de ano, eu posso trabalhar com o contexto de uma nova data, de um novo parâmetro aqui para a minha coluna, tá? Ou eu posso vir aqui, se eu quiser ser um pouco mais específico, eu posso falar in this year. Porque, por exemplo, se eu colocar on or after, eu poderia falar, olha, eu quero que você considere aqui o início do ano de 2018, por exemplo. Só que aí eu teria que vir aqui no ano que vem e alterar esse filtro. Então tem que lembrar de fazer alteração nesse filtro no ano que vem. Por isso que talvez você tenha uma facilidade, inclusive, tá, de colocar um trabalho aqui, de usar dentro do contexto, né, os anos que você quer. E aí eu posso falar, considere para mim, dentro do filtro, todo o intervalo de data que esteja englobando esse ano e combine essa informação com o OR, a informação que vai acontecer in this year, no próximo ano, next year. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Considere para mim todo o intervalo de datas dentro desse time by day, no qual qualquer data que aparecer aqui tenha que ser nesse ano ou no próximo ano. Quando eu fizer isso e der OK, olha só a diferença. Os anos de 2017 já vão ser removidos. E agora a gente está trabalhando com um range aqui só do ano de 2018. Se eu der um close and apply aqui, ele vai carregar os dados, né, para o Project Online. Então eu vou esperar ele carregar os dados aqui para o Project Online, não, perdão, para o Power BI. Vou esperar ele carregar os dados. E aí, uma vez que meus dados estiverem carregados, a gente vai poder olhar aqui, por exemplo, para o Time by Day. E a gente vai poder colocar aqui o capacity, só para a gente ter uma ideia, tá? E aí eu já vejo aqui que ele já me distribuiu para os 2 anos, né, 2018 e 2019, ou seja, eu só tenho informações aqui relativas a esses 2 anos. O grande pulo do gato aqui, vamos dizer assim, é que lá no teu editor de consultas, quando a gente aplica um filtro dinâmico, se a gente olhar aqui dentro do parâmetro desse filtro especificamente, né, se eu olhar aqui dentro da barrinha de fórmula que me dá a expressão do que foi usada lá pelo Power BI no editor de consulta, ele está me falando, ó, na tabela você vai selecionar as colunas e vai remover algumas colunas e só vai trazer as informações is current year or is in next year, ou seja, ele é um filtro dinâmico, ele não está amarrado ao ano 2018, não está amarrado ao ano 2017, e o que vai acontecer aqui é o seguinte, no próximo ano, quando você tiver a virada do ano, quando você chegar lá em 1º de janeiro de 2019,
o seu relatório vai automaticamente considerar o capacity do ano de 2019 e do ano de 2020 e assim por diante, tá? Então, essa é uma excelente opção que a gente tem que considerar quando a gente está usando o Power BI para que a gente não tenha lixo, né? Porque quando eu passar para 2019, os dados do ano de 2018, em termos de capacity, já não são mais úteis, eles não têm mais nenhuma utilidade, tá? Onde é que a gente podia aplicar essa mesma consideração? Todas as vezes que a gente estiver buscando dados aqui, tá? Deixa eu só buscar um novo dado aqui rapidinho. Todas as vezes que a gente estiver criando relatórios, principalmente relatórios de recursos, né? Que vão utilizar dados no tempo. Então, quando você estiver falando de atribuições, ou quando você estiver falando de capacity, ou quando você estiver falando de compromissos de recursos, qualquer coisa que esteja relacionada a tempo, vale a pena a gente poder considerar esses filtros, tá? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de assignment, tudo que tiver time phased dataset, né? Então, se você tiver assignment baseline time phased dataset, assignment time phased dataset, engagements time phased dataset, tudo que tiver dataset or time phase dataset, resource demand time phase dataset, tudo isso vai ser aplicável, tá? Inclusive esse time set aqui também. Só para dar mais esse exemplo para vocês, ó, se a gente pegar o time set é uma tabela que existe no Project Online só com datas. Então olha que interessante, quando você olha para o time set, qual é a primeira data que ele considera? 1984. Ou seja, não faz nem sentido. 1984 você não tinha nada, você não tinha nenhum tipo de informação. Então não faz sentido eu trazer ou eu importar esse volume tão grande de dados, sendo que eles nunca vão ser utilizados, ele nunca vai ser necessário. Então a mesma coisa eu poderia aplicar aqui no meu time set, por exemplo, que também são dados faseados no tempo. Então eu poderia vir aqui, clicar em editar, e quando eu clicar em editar, eu vou ter condições de fazer basicamente o mesmo processo, né? Eu venho aqui primeiro, vou dar um choose columns, vou falar para ele, olha, se eu quero time by day, por exemplo, nessa time set. Inclusive essa tabela time set é uma tabela que a gente já usou bastante em outros vídeos aqui. E eu posso aplicar o mesmo conceito de filtro dinâmico. Olha, eu não preciso de datas que vêm lá de trás de 1984, né? Eu só preciso do que eu estou trabalhando no meu contexto atual, do ano atual e talvez do próximo ano. Então eu posso vir aqui e basicamente usar o mesmo contexto, né? O mesmo contexto de filtro dinâmico aqui. Eu ponho em avançado e falo para ele, olha, usa this year, busca informações para mim do ano corrente ou informações do próximo ano. Tá? Quando eu fizer isso, mesma coisa, ele vai começar a trazer dados de 2018 e 2019. Eu posso close and apply e aí eu reduzo o volume de dados que eu estou buscando com o Power BI, consequentemente vou melhorar a performance do meu relatório. Beleza? Então essa é a dica de hoje aqui. Se você não estava inscrito aqui no canal, convido a se inscrever. Sempre tem conteúdo aqui sobre Power BI, Project Online, Excel. Tem bastante coisa aqui onde eu compartilho as experiências do meu dia a dia. Se você achou útil esse vídeo, deixa aí o seu comentário. Vamos bater um papo. Fala aí o que você está precisando para a gente poder discutir aqui no canal, trazer vídeos que atendam uma necessidade específica, uma dúvida que você tem. É sempre legal essa interação aí entre a comunidade. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.